Vamos agora falar de literatura, vamos falar de livros. Temos o grande prazer de receber Elze Patrício, nosso convidado hoje. Elze, obrigado por aceitar este convite para estar conosco. É um prazer enorme recebê-lo para a conversa. Como é que está? Viva, Vitor. Boa tarde, David. Boa tarde, telespectadores da televisão de Moçambique. É sempre um prazer voltar a casa para juntos partilharmos a poesia e a nossa tendência ao nível da província de Niassa. Pois, o ativismo sempre importante na sua vida, não é? De facto, o ativismo faz parte do sêmen da minha vida, tendo em conta que a criatividade é sinónima de criatividade e o ativismo. Ok. E a gente vem fazendo isso já faz muito tempo, desde a tenra idade, desenvolvimento das artes e as letras do outro lado do rio, da província de Niassa. Okay. Como é que o Rio e esse exercício de ativismo, de certo modo, ampliam a tua forma de escrever e olhar para a literatura? De fato, as tertúlias literárias, as oficinas literárias, os encontros de debates que vamos realizando de forma periódica, vai melhorando a tendência literária ao nível da província de Niassa. Só basta perceber que, após a criação do Clube de Escritores Poetas Amigos de Niassa, em 2004, de lá para cá, vêm surgindo várias tendências literárias e várias produções. Só basta perceber que, depois de termos lançado 3 antologias, não é? Estava a dispor certeza junto da EMO, Joaniassa Metáforas do Ventre, junto da Papiro Editora, e Vozes do Interland. De lá para cá já surgiram mais de 6 livros a ser lançados de forma singular. Okay. É resultado deste esculpir tendencioso, desta perspectiva de falar de Niassa e lacrar Niassa em papel, que vai melhorando no passar do tempo. E claro, o Clube de Escritores e Poetas de Niassa acaba por ser uma importante ferramenta para que isso aconteça. É o sêmen, é a simbiose. Portanto, todo aquele que é das artes no Niassa está adicionado aí no movimento literário do CEPAN, que se confunde com a história da literatura na província de Niassa. Mas é bom fazer perceber que, antes do surgimento do Clube de Escritores e Poetas de Niassa, já existiam outros escritores. Tínhamos lá o padre Luís Weger, que já produziu vários livros a falarem de Niassa. Tivemos o Mário Janguia, também que já produzia a sua maneira, mas que depois veio se juntar ao Clube de Escritores e Poetas Amigos de Niassa, que hoje, em homenagem à sua entrega, condecoramos com o título de Presidente Honorário do Clube de Escritores. É importante celebrar e reconhecer essas referências locais. Até que ponto isto é um pilar importante para edificar uma instituição literária forte e consistente e que localmente consegue crescer e influenciar a presença dos saberes locais, das histórias locais, à escala do país. Tem-se dito que o ramo não cresce sem o tronco. Então, as vedetas da literatura moçambicana, neste momento, o caso específico da província de Niassa, marcam a nossa nascença e o nosso progresso diário. É por conta disso que os tais primórdios da nossa literatura, que são meramente tradicionais, fazem parte da nossa tendência literária e só basta fazer referência que Niassa é um santuário tradicional, temos nossos princípios que devem ser valorizados. Isso é essa valorização que vamos fazendo e nossa forma de contribuir para o bem-estar e a sua manutenção é, portanto, lacrar em nossos textos que constam dessas antologias e dos livros que de forma singular, de forma esporádica, vamos lançando no passar do tempo. Ok. E esses princípios assentes na tradição, na diversidade, na cultura, na história, esse património importante, rico e de grande valor, valioso, é também matéria importante a ser partilhada através dos vossos poemas, do vosso trabalho literário. Consegue sentir isso refletido no que a juventude, a sua geração de autores escreve de Niassa e sobre Niassa e para Niassa, mas também para Moçambique, a partir dessa valência, dessa raiz, desse porto, onde teremos que sempre desaguar quando quisermos falar dessa certeza, a firmeza de que temos os pés no chão? Perfeito. E é por causa desse movimento literário que o CEPAN vai realizando que se torna necessário e imponente agora valorizar essas figuras emblemáticas. Só basta perceber que em 2015 lanço Vozes Malogradas, onde em 3 textos falo de forma presencial a história do Xenhambi, Mataca I, o Mataca que, em defesa do seu povo, fustigou, comeu, mastigou a carne de um branco no tempo da guerrilha. E também falamos do poder da Rainha Shivangela. Para além do Rainha Shivangela, é a nossa mãe emblemática, é o hino de perseverança. O poder da mulher está, até certo ponto, apimentado
na história da Rainha Svangela, cujos os restos mortais jazem num túmulo montado no distrito de Imajone. Diríamos que é a nossa deusa da fortaleza, da Logicamente, força. é a nossa deusa, Sim, é sim. a nossa mãe. Se irmos à mitologia grega e nos, enfim, Por aí. aproveitarmos disto. E essa escrita vem também marcando o dia a dia da sociedade. E na perspectiva de desafiarmos a valorizar isto, sucede que em 2018 o ARPAC lança um livro em homenagem à Rainha Svangela. Por conta disso, quando a realização do 11º Festival Nacional de Cultura, a história, peripécias, façanhas do reinado de Mataca, encarnado na Biba Svangela, realizamos um bailado, não é? Do Festival Nacional de Cultura, a retratar o dia a dia, o regozijo e a arrogância da Biba Svangela. Tudo isso vem culminado dos nossos textos, só basta perceber que até os grupos de teatro emergentes ao nível do Niassa e do Lixinga vêm se incorporando nos nossos textos e traduzem, dramatizam os nossos textos na perspectiva de representarem as figuras emblemáticas da nossa terra. A Biba Svangela, o Mataca, o Mukwapa, dentre vários por lá. Pois. O que te instiga, te incomoda e que ao mesmo tempo, e em paradoxo, te motiva a escrever? A escuridão, a morte e a vida mal vivida são os três momentos fundamentais que lacram e marcam a minha vida. E aí se encontra a controvérsia entre a vida e a morte e a vida bem vivida. A escuridão por quê? Porque a escuridão é o epicentro de todos os acontecimentos da reflexão do poeta. Na escuridão encontramos bem patente a profundidade do nosso profundo. Tenho dito que a poesia é essencialmente a essência da alma do escritor. Tenho também dito que a poesia é, portanto, o letreiro do poeta e a exaltação do seu leitor. Então, na escuridão, encontramos o sentimento, encontramos a alma regressada a si mesmo, nós retrocedemos-nos e fazemos uma reflexão sobre o nosso interior e trazemos-lo ao exterior para compartilharmos com os que convivem conosco. Por mim, a escuridão fala mais alto. Em segundo plano, encontramos a vida. A vida, se é ou não bem vivida. Por isso, o Vozes Malogradas, que é uma autêntica fita magnética de vozes lacradas de gente que tem de ser ouvida. Aqueles que eu chamo de indefesos. Os viúvos, as viúvas, os órfãos, as lobuladas, os lobulados se existem, as parturientes, os órfãos, aqueles que achamos que a sociedade tem de dar voz, tem de ouvir, tem de dar, se a voz existe, tem de ser audível, tem de dar um boom, não é? Para dar sinal da sua existência. E encontramos a morte. E se tu estás vivo e não vives como devia ser, estás vivo ou és sobrevivente? Então encontramos esses três elementos mantidos na minha escrita, mantidos no Vozes Malogradas, ou só basta referir que a morte, a escuridão e a vida, bem ou mal vivida, são os elementos que marcam e inspiram os autores da atualidade. Para si, a literatura precisa dela fazer sentido de forma mais objetiva? Precisa de fazer sentido? Ou é, acima de tudo, um exercício de reflexão, de imaginação, de descoberta de outras janelas de interpretação dos dramas, da condição humana? Alguém defende que a poesia não tem informação, mas ela dá informação. Não tem informação quando ela é lida de forma superficial, mas ela dá informação quando encarnamos-nos sobre ela, quando fazemos cada verso dela um pedaço ou uma gota do sangue ou da veia sanguínea sobre nós. Daí a razão da existência e da pertinência da presença da literatura em nós. A literatura, para além de ser uma simples produção de textos literários, é o nosso dia a dia. A literatura, para além de ser um simples nosso dia a dia, ela se torna o pão de cada dia dos homens. Nós temos dito que todos nós somos poetas, mas cada um sabe como é que traz a sua poesia, como é que exterioriza o seu sentimento e como é que ele é assumido pela sociedade. E eu aventuro-me agora a afirmar que a poesia, sem ela, a vida não seria melhor vivida. Porque ela é o veículo de transmissão dos nossos valores internos a quem nos apaixona, com quem nos apaixonamos, quem nos ama, a quem amamos e o mundo em que nos encontramos a sobrevoar e a sobreviver entre nós. Ao folhearmos este Vozes Malogradas, encontramos histórias por detrás das histórias. A ideia de dar sentido
as histórias que não foram contadas atrás dessas histórias, os malogrados. Pois. Na verdade, qual é a ideia que se pretende transmitir e vincar aqui com um livro que nos remete a esta ideia de outras, das sombras que falam e as sombras que justificam esse passado ou não dessas vozes malogradas? Diga-se de passagem que o mundo tem medo da morte. A morte é um enigma. A Mas morte também é a ainda- maior certeza, né? Também é a maior certeza. E eu proponho no livro que um dia a gente se transcenda a morte. Eu deixo um desafio, deixo um jogo na sociedade se de fato temos a vida ao além da morte. Se temos-la, e por que não vivê-la agora? Em suma, eu trago em Vozes Malogradas versos que nos convidam a sentirmos e a encararmos a vida como o nosso pão de cada dia, a assumirmos a vida como algo normal. Ou seja, a morte como algo normal, a morte como aquela que convive conosco. Ou seja, ela está em cada momento e circunstância em que nos encontramos. Daí que a poesia é extrovertida e versátil. O poeta também é extrovertido e versátil, então a morte também devia ser versátil, extrovertida e celebrada como celebramos a vida. É complexo, é adverso. Logicamente, mas basta perceber que as histórias sobre a morte não remontam a muito tempo. Só basta nos lembrar de Luís Bernardo Ana e companhia, que já falou sobre a morte em diferentes vertentes. Mas a morte é soberana, como a vida. Precisamos de encará-la. É isso que a gente se submete a refletir no Vozes Malogradas. Ok. E claro, importa compreender a matéria, a água que vai beber para poder descobrir e trabalhar a sua palavra, o seu texto, porque acima de tudo estamos esperando um texto, estamos a discutir o texto. Boas histórias, mas acima de tudo o trabalho do texto, celebrar o texto, um bom texto. Quais são os textos que lê? Quem lê? Os autores e os seus textos que lê e que, de certo modo, lhe instigam a perceber estas histórias por detrás de histórias. Perfeito. Eu bebi muito da poesia de combate. Eu li muito Nomeia de Souza, li muito Mbacacosa, li muito Miyakoto, li muito José Crevilinha, li muito Rei Nogar, li muitos desses, Sérgio Vieira e companhia. E acredito que no momento em que a gente estudou esses textos, era um tempo que havia poucos escritos sobre Moçambique ou escritos moçambicanos. E logicamente que, mesmo não sendo leituras de eleição ou leituras obrigatórias, sentimos-nos obrigados a ler para conhecermos e ensinarmos outros a conhecerem a sua moçambicanidade e a celebrá-la, logicamente. Então, eu li muita poesia de combate. Entretanto, em 2008, apesar de ser de Niassa, fui remetido a uma nova realidade que devia ir a um distrito onde é puramente um santuário da tradição africana, sobretudo a tradição do povo Iau. Okay. Estou a falar do distrito de Mavago, onde encontramos um ciclo de convergência de culturas Iaus entre o reinado de Mataca, onde encontramos o Xenhambe, como fiz referência, encontramos o Regulo Tamila e encontramos a Biba Chivangela. O que quero dizer é, tu viveres em Majune, viveres em Mwembe ou viveres em Mavago, estás submetido à realidade pura da história de Mataca. Só basta nos lembrarmos quem foi o Mataca. Aliás, há aqui um poema dedicado ao povo de Mavago, de Mbalabate. Mbalabate é a vila-sede do distrito de Mavago. O ventre de Mataca. O ventre de Mataca, onde jazem os restos mortais dos Matacas. Para além de ter convivido com o Shebonomar Matumola, que foi o Mataca oitavo, o último Mataca dos mais temidos, com quem tive o prazer de conversar, entrevistá-lo, quando criei o grupo cultural enquanto professor da escola secundária local. Okay. Eu também participei de vários rituais levados a cabo pelo Xenhambe, portanto pelo Shebonomar Matumola, o Regulo Mataca, e seus undonas. Que rituais eram esses? E veja que o local em que jazem os restos mortais do Mataca I, localizado nas matas de Mitelela e Majone, o ritual lá é feito praticamente todo mundo pelado. Okay. Ou seja, vai-se aparentemente pelado porque só temos roupa interior, o corpo todo está nu, logo à entrada faz-se o ritual tradicional para que não haja alguma maldição durante a nossa permanência naquele local, porque é normal que haja um animal feroz e atormente a nossa presença. O ritual, depois da cerimônia que nós chamamos de Mbopese ou Maqueia, que é aquela invocação que se faz aos deuses, em que colocamos a farinha, os produtos que mais eram consumidos pelo finado,
para além de deixarmos dinheiros, cada um deixa ficar as suas preces. Nós rezamos. E, na verdade, tudo quanto pedimos naquele momento acontece. Tarde que seja, acontece. Eu vivi essas experiências. Eu bebi com gente pura, não li. Então, esses elementos todos, inclusivamente a poesia de combate, a levaram-me, inspiraram-me a falar profundamente do povo Oião, a falar do povo liderado por Mataca e que deu origem a este livro que levou 13 anos de escrita. Aliás, todos os meus textos, mesmo os contidos em outras antologias, têm essa simbiose meramente tradicional virada à exaltação do povo moçambicano e, sobretudo, do povo de Mavago. Uau! Como é que esta ideia de identidade, muito assente nesse discurso de história, de voltar ao lugar de origem e sobretudo, conhecer profundamente e de perto essas experiências, como é que isto lhe fortalece como cidadão, como escritor, como poeta e como quem participa na vida deste país, como professor também? Sim. Como é que isto é um pilar importante? Eu sinto que tenho o melhor e o maior jazigo de inspiração literária, que é a nossa ancestralidade, que é ter vivido em loco a nossa fonte. Parecendo que não, a nossa tradição ensina a sabermos ser, saber estar e a respeitar os outros. E isso me identifica. Isso me identifica. E os meus textos são muito profundos e são tristes até certo ponto. Veja que quando eu falo da morte, não falo da morte propriamente dita, aquela de ir à sepultura, ir à fatalidade dos sepulcros, levar os homens cantando a triste marcha de despedida ao finado. Não é nessa perspectiva, mas eu tenho dito, cada dia em que levamos a circunstâncias que se contradizem com o bem-estar, estamos a morrer lentamente. Se vamos à prostituição, vamos ao adultério, vamos ao roubo, vamos a um malefício, estamos a morrer de forma lenta. Naquele momento, eu sou o malogrado proposto por vozes malogradas. Então, para dizer que, na verdade, não entanto que pessoa como tal, como escritor, como educador, como influenciador da sociedade, eu sinto que encontro-me no maior jazigo e melhor e muito por lapidar. Eu estou a vir agora do Festival Internacional de Poesia, que teve lugar na cidade de Xai-Xai, levado a cabo pelo movimento Xitende. Um abraço a Deusa de África. Pois aí, um abraço também a toda aquela malta. Belíssimo trabalho, belíssimo trabalho. Durante os 6 dias de presença, passamos em universidades, escolas secundárias, até escolas primárias. Acredite que eu fiquei machucado quando numa universidade perguntamos se os estudantes sabiam dizer algo sobre Mataca, disseram que não conhecem. Não conhecem porque não existe algo escrito. Pois. Se existe escrito, é antigo, precisa de ser renovado, superficial. Vamos em nossos blogs e outras coisas, não existe nenhuma informação sobre os matacas. Aí o desafio fundamental. Mataca foi homem soberano. Mataca é indiscutível na história moçambicana antes da penetração colonial. O Mataca é comparado aos Ngungunhanas, à revolta dos Baros, ao Chaka Zulu, noutras líder imponente na sociedade moçambicana. E cabe a nós lacrarmos a sua história, cabe a nós trazermos em versos, em textos em prosa, em contos, cada pedaço da vida do Xenhambe, cada pedaço de Xenhende, cada pedaço de Che Bonomar Matumula, Che Maganga e os outros. Não é? Este é o desafio em que eu me remeto agora. Agora e sempre me remeti e remeti-me também a todos quantos estão próximos de mim a falarmos das artes. Os meus estudantes que digam o contrário. Não é? Nós falamos de forma vigorosa sobre o Xenhambe, Mataca primeiro, já agora, o distrito de Majone prepara-se para celebrar o primeiro festival Abiba Shivangila. Okay. A Shivangila foi irmã de Mataca, não é? Então, é uma das formas de fortalecer, quero saudar agora o governo do distrito através do Excelentíssimo Senhor Administrador, parabéns e continuo com essas ideias. Também ouvimos isso em Mavago, que se prepara para celebrar o festival do Xenhambe sobre os Matacas. É a forma que nós encontramos para exaltarmos a história, que não pode ficar em nenhum momento apagada, porque a nossa realidade são os acentos da nossa vida. E este livro, Vozes Malogradas, passa por esse universo. Até um dia, Mavango, é também essa ideia também de falar da terra de Muatengue. Muatengue, a terra de Muatengue. Que é também, mais uma vez, esse lugar de conversa sobre esses nossos saberes e esses nossos povos. Pois, Muatengue é um termo local, em Iau, que quando traduz significa leve-o consigo. Mavago
viveu um momento, provavelmente até o ano 2006, em que os dirigentes locais, a sua permanência naquela circunscrição era ditada pela população. Ok. A Quando democracia é isso era mesmo. muito poderosa É nesse por sentido. aí. Por exemplo, quando o administrador não fosse bem visto ou não fosse bem-vindo àquela comunidade, ou levasse a cabo ações que contradiziam com as ansiedades expectativas do povo, em reuniões como comícios, dirigidas por gente de outro nível, a população intervinha. E em pleno comício dizia: Matengue, leve-o consigo, Yeah. não o deixe, não o queremos, não é bem-vindo. E isso já aconteceu uma das vezes que eu estive lá, numa cerimônia pública, em que disseram Matenga, um administrador, marcou-me profundamente e eu chamei em homenagem a todos que passaram por isso e ao próprio povo, e por isso Mavago chama de terra de Matenga. Até um dia, Mavago. Voltas Até lá um um dia para continuar a missão. Eu volto a dizer que Mavago é terra prometida. Yeah. É terra prometida por quê? Por aquilo que são os meus objetivos enquanto escritor. Aqui são meus objetivos como alguém apaixonado pelas artes, pela história moçambicana. É o melhor paraíso que existe. Sem dúvidas. Sem dúvidas. É o melhor paraíso que existe. Agora, o Ndogo Malinga é também seu nome, é o pseudônimo, não é? Ndogo Malinga é Ndogo Malinga. meu pseudônimo, Yeah. que significa o pequeno Malinga. Yeah. Malinga foi um sheikh é o líder religioso Sim. muçulmano do outro lado, com quem aprendi muita coisa. Ele sempre foi me aconselhando sobre formas de ser e estar. Eu fui a Mavago numa altura em que havia muitos mitos, muitas lendas sobre aquele povo. Yeah. Que não se podia viver sem esposa, não se podia consumir o álcool, não se podia realizar eventos que nos conduzissem a um pouco de globalização, discoteca, música. Era um povo conservador, ou seja, ainda é, mas meio modernizado, né? Por causa das miscelâneas Pois, culturais. essa povos máquina diferentes. toda da globalização Sim. está... Então, essas histórias, experiências de vida que eram trazidas pelo Sheikh Malinga, eu preferi, em sua homenagem, que Deus o tenha, a apelidar-me o Ndogo Malinga, que significa pequeno Malinga. Ok. Agora que falo com Elze, Patrício, uma das imagens que me recorre, imagens, histórias que me recorrem, é de Chancha Sassa, ou Chanaza, Donzela de Sena, de Carlos Paradona, Rufino Roque, que também nos leva a esses mundos e submundos. Não sei se já leu Carlos Paradona. Não li, mas Rufino ouvi Roque, muito falar do que também do nos transporta a essas histórias que estão assentes nos nossos lugares e nos nossos, na nossa identidade, na nossa ancestralidade. E é também um trabalho interessante a ser discutido em vários fóruns da literatura, em vários lugares. Como é que sente essa preocupação no espaço literário, de reflexão, de debate sobre a ancestralidade como uma alma muito importante para um autor, para um escritor escrever? Eu tenho dito, que eu também fiz referência aqui, que não existe nenhum ramo nem folhas que crescem em seu tronco. Neste momento, na província de Niassa, eu aventuro-me a dizer que o nosso tronco é a história dos matacas, é a nossa identidade. Não é por acaso que os reportes desportivos identificam o campo 1º de Maio de Lixinga como o Caldeirão Mataca, Pois. não é? O santuário dos matacas, é reconhecendo o poderio do mataca. Estamos felizes agora porque o ARPAC vem levando a cabo um trabalho aceso na interpretação dos matacas, na produção de textos, dissertações sobre os matacas. Quero saudar aqui a escritora Paulina Chiziane, que também já apareceu em algum momento a falar da rainha Shivangela, que acaba se convergendo à história dos matacas, o que nos reflete de que a preocupação da sociedade atual sobre a história real dos matacas é imponente e tem de se levar a cabo, e esse tem de constituir preocupação de qualquer um escritor do país. Pois. Mas também temos este trabalho que penso é também um lugar para essa descoberta de novas histórias, de novos lugares, quando pensamos Niassa. Joia Niassa, Metáforas do Ventre. O que nos diz, o que nos conta esta obra? Pois bem, em 2006, quando a EMO, através de um projeto designado Esperança e Certeza, leva a cabo a solicitação de textos de escritores emergentes ao nível das províncias, Niassa participou com 6 jovens e lançamos a primeira antologia. Foi homenageante pela primeira vez termos visto um texto de um indivíduo emergente contido num livro.
esta veia traz-nos o segundo desafio, que era de produzirmos uma antologia especificamente de Niassa ou feita por gente que residiu em Niassa. Ok. Foi por conta disso que, através de uma parceria que tivemos com os Legos de Desenvolvimento, um organismo comunitário religioso que na altura operava no Niassa, levamos a cabo a produção desta antologia, que foi resultado da participação de 23 jovens de Niassa e residentes no Niassa. Basta fazer referência que, naquela altura, a obra coincidiu com a implantação da primeira universidade pública na cidade de Lixinga, que foi a extinta UP, a Universidade Pedagógica. Foi um momento em que, pela primeira vez, sentimos a presença de mentes diferentes, de gente diferente, vinda de diferentes proveniências, para fazerem os seus cursos naquela província. E juntamos esses jovens que eram interessantes e interessados na literatura, juntaram-se ao Clube de Escritores Poetas Amigos de Niassa, produziram seus escritos, selecionamos, censuramos e, por conta disso, produzimos a antologia que hoje aqui propusemos nos apresentar, Joia Niassa, que é o Joia Niassa, Metáforas do Ventre. Como bem disse, neste livro também encontramos traços típicos da ancestralidade dos matacas, ou seja, em Joia Niassa celebramos os matacas. E o que te traz a Maputo? O que me traz a Maputo venho de Xaixai, onde fui me juntar a um movimento literário parceiro do Clube de Escritores Poetas Amigos de Niassa, designado Centro Cultural de Xitende, onde Cepano foi convidado e por sua representação fui indicado. E lá estivemos durante 6 dias a falar da literatura, a falar da perspectiva e experiência da escrita na província de Niassa, que é igual a outra província, apenas com essa particularidade de sermos o maior jazigo cultural jamais lapidado. E convido a todos a descermos do outro lado do rio para saborearmos as belas histórias contidas naquela terra. E porque Maputo é o centro de acontecimentos, estamos aqui para deixarmos ficar a nossa veia literária e para partilharmos com os outros a nossa experiência. Muito obrigado pela presença. Foi muito bom ouvir as suas interessantes e intermináveis histórias. Perfeito. Mas estas e outras histórias podem ser conhecidas aqui em Vozes Malogradas. É um livro que vale a pena ler. Espero que esteja disponível para o público, não só os leitores na província de Niassa, mas em qualquer parte do país. Espero que consiga fazer chegar. Mas também essa antologia que nos revela outras histórias riquíssimas de Niassa através do Cepano. Obrigado. O que eu não lhe perguntei e que gostaria de dizer? Eu quero agradecer ao Conselho Executivo Provincial de Niassa, Mamá Governadora Vitoriado, Conselho de Representação do Estado, Pai, Secretário de Estado Vitoriado, especificamente a Direção da Cultura e Turismo, através do Dr. Matias Chapungo, com quem trabalhamos arduamente para elevar a cultura. Muitíssimo obrigado pelo carinho. O Clube de Escritores Poetas Amigos de Niassa, estamos juntos, estamos aqui a destilar o nosso veneno literário a nível do país. População de Niassa, obrigado pelo carinho, meus apoiantes. Vamos em frente, Deus nos ama, a poesia agradece. Entretanto, a Covid está aí, vamos ainda continuar a nos proteger. Obrigado, muito obrigado. Um abraço e bom trabalho.